Fala Mover, seja muito bem-vindo ao podcast que move mentes e marcas. Se você é movido pela estratégia e pela criatividade, você está no lugar certo. Aqui a gente recebe grandes nomes do mercado para falar sobre marketing, branding, design e empreendedorismo. São conversas reais, onde a gente descobre o que é que está por trás das marcas, as pessoas que estão por trás das marcas, as histórias que precisam ser contadas. No final desse episódio, vou te lembrar para você mandar para os seus amigos e também para você se inscrever aqui no canal. Mas por enquanto, só aproveita esse episódio, certo? Eu sou Thiago Andrade, publicitário, pós-graduado em Marketing e Branding e sócio da MoviePix, onde juntos já atendemos a mais de 150 marcas nos últimos 7 anos. Então, se você tem uma marca e precisa de consultoria ou assessoria em Marketing e Branding, entre em contato através do link aqui na descrição desse episódio, certo? Agora eu vou apresentar minha convidada de hoje, que tem uma listinha aqui, certo? Porque ela tem... ela tem um jeito de trabalhar muito único, um posicionamento muito bem definido, que eu vou contar aqui para vocês. Ela é designer de marcas emocionais para empresas não convencionais e traz um olhar neurodivergente e interdisciplinar para o branding, combinando design emocional, biomimética, biofilia e estratégia de marca em processos imersivos e co-criativos. Com a abordagem design centrado na homeostase, ela acredita que marcas devem evoluir e se adaptar em harmonia com o todo. Por isso, seu trabalho vai além da estética, é sobre identidade, experiência e conexão genuína. Então, você que está aí fazendo, né, a maratona do Moviecast, aí no Spotify ou no YouTube e não viu o título, caiu de paraquedas aqui nesse episódio, já deve estar sabendo de quem que eu estou falando. Se você conhece aí o mercado do design, já deve estar sabendo que ela tem esse posicionamento muito único. E agora só me resta dizer seja muito bem-vinda a esse episódio, Diana. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho. Mas, nossa, você fala tão bem. Nem parece autista. E é. Já começa com essa pedrada. Já começa assim. Só para introduzir o nosso tema. Brincadeira, gente. Piadinha interna entre neurodivergentes aqui. Bom, Thiago, o que você quer que eu comece falando? Porque eu sou horrível em me apresentar. Eu achei ótimo você me apresentar. Por isso. Perfeito. Minha pergunta agora seria quem é Diana, além disso que eu falei agora? Ai, meu Deus do céu. Difícil, né? Socorro, Deus, tá. Eita, então. Bom, a Diana, ela é estranha em qualquer lugar, tá? Ela é estranha no profissional, inclusive eu atraio clientes, assim, bem estranhos como eu. Brincadeira, clientes, espero que vocês não escutem isso, mas escutem. Mas eles sabem, eu falo pra eles. Então, a Diana adora uma obrinha pra fazer, mas ela odeia ouvir uma obrinha dos outros. A Diana é pereirão, ela mexe em tudo, gosta de aprender sobre elétrica, gosta de aprender sobre encanamento, para poder fazer e não precisar chamar ninguém, para não interagir também, né? Então, eu gosto de aprender a fazer as coisas. Então, meu Deus, eu sempre desde pequena tive essa vontade de conhecer coisas diferentes, gostar de coisas diferentes, e sempre achei que fosse fazer cada coisa que estava no meu interesse agora. Então, nossa, meu interesse agora é em cogumelos. Nossa, vou estudar cogumelos, vou fazer biologia, vou não sei o que, não sei o que. Tô gostando de obra. Meu Deus, eu vou ser pedreira, vou ser engenheira, vou ser arquiteta, preciso de uma obra. Ah, tô gostando de oceanos. Pô, vou fazer oceanografia, fazer biologia marinha. Então, eu sou uma pessoa muito esquisita que quer fazer tudo, quer saber sobre tudo. Eu tenho que sempre me controlar para não parecer que eu sou aquela pessoa palestrinha que gosta de fazer sobre tudo. Tipo, eu gosto de falar sobre tudo. Eu poderia ser uma pessoa super palestrinha, mas eu me controlo. Então, eu acho que essa vontade, essa curiosidade, né, de saber fazer as coisas sozinhas, por milhares de motivos pessoais e profissionais, eu acho que isso deu um quê no meu design que eu fui aprendendo a gostar. Eu sempre tive uma autocrítica e uma autodepreciação muito grandes, né? Tipo, tanto que eu sou a pessoa da piadinha autodepreciativa. Eu vou fazer piada com as minhas desgraças, desgraça, né, dislexia? E aí, cara, eu sou assim. Só que eu parei de ser assim com coisas que se referenciavam ao meu trabalho,
sabe? Porque levou muito tempo pra eu compreender, porra, não. Cara, eu sou boa nisso, tipo, eu sou boa no que eu faço, sabe? Eu tenho certeza do que eu estou entregando, eu tenho, tipo, no sentido de gostar de uma coisa, pelo menos, tipo, valorizar meu próprio serviço, meu próprio trabalho, meu próprio processo e tudo Aham. mais, sabe? E eu acho que o que ajudou a eu encontrar esse olhar no meu trabalho, né, algo que eu não deprecio, vamos dizer assim, foi exatamente essa visão de tentar trazer as coisas de forma um pouco diferente, de trazer outras perspectivas, de outras coisas que eu fazia conexão, né? E uma coisa que acontece, eu não sei se você tem a benção maldição da sinestesia, Se eu vim com essa mas feature, né? Se eu desbloqueei esse. tipo, porque isso às vezes é legal, eu gosto, às vezes é um inferno, né? Sinestesia é você ter esse embaralhamento dos sentidos, de você, por exemplo, enxergar algo que te dá um gosto específico na boca, Um ou cheiro. ver uma cor e sentir o cheiro, ou sentir o cheiro e ver uma Uhum. cor, dar formas para as coisas. Ou então tem um dia que você está sentindo a temperatura, algo assim, você sente alguma coisa, você sente que esse dia tem uma cor específica. Não sei Tipo, explicar. nossa, esse dia é tão agudo, né? Tipo, é tão quebradiço, é um negócio assim, parece estranho mesmo. Mas por que eu tô falando isso? Ah, porque o que que Uma habilidade, você acontece? estava falando. O que que acontece com essas coisas que eu falei, né, que se conectam? Eu sempre, quando começava a estudar alguma coisa e gostar, muitas memórias são perdidas nesse processo, né? Porque eu realmente tenho uma deficiência na memória. Mas o que fica, eu trago isso para uma conexão. Uma conexão de que sentido? Caraca, tô vendo um documentário sobre, falar aleatoriamente aqui, matemática. Talvez eu visse um documentário sobre matemática. E aí eu lembro de algo que eu vi sobre história ou sei lá, paleontologia, e aí caraca, isso aí parece não sei o que, não sei o que. E aí eu vejo as coisas na minha frente como se, não sei se você já viu The Good Doctor, que é o médico autista, Uhum. que ele vai vendo os Sim. ossos, assim, as coisas. Obviamente eu não vejo nessa intensidade, mas eu vejo como se estivesse desdobrando uma coisa na minha frente e meio que se conectando entre as áreas. É muito complicado falar sobre isso porque é uma coisa muito subjetiva para se explicar, Uhum. né? E eu acho que trazer isso desde pequena mudou muito o design que eu trabalhava. Porque, por exemplo, eu sempre fiquei assim, eu sempre fiz isso, eu sempre projetei dessa forma, mas eu meio que contia isso de certa forma para não dar aquela, pô, vou exagerar pra caramba, vou, sei lá, pô, nada a ver eu trazer isso, nada a ver eu sentir, mas será Uhum. que outros designers também sentem assim ou veem assim, sabe? Antes do diagnóstico, inclusive, eu ficava pensando nisso. Poxa, isso aqui não deve ser assim, a tal pessoa não deve fazer assim, sabe? Ah, Tamara Ferreira não deve fazer assim, o Fixbu não deve fazer assim. E eu trazia muito esse peso, né, para essa sensação que eu tinha de desdobrar as coisas na minha frente. E aí eu comecei a arriscar mais e tentar desenvolver isso cada vez mais consciente, né, mais proposital. Aprender as coisas, fazer as conexões e ver até onde eu consigo interligar essas coisas na minha cabeça. E aí disso eu passava para pesquisas e estudos e mind maps e desdobrando diversas áreas assim para chegar numa solução que faça sentido, que vá atender o cliente, que vá se adaptar aos cenários que vão vir futuros. Então, assim, de forma completa como a gente precisa, né? Uhum. Eu falei pra caramba, né? Não, tudo bem, é isso mesmo, a gente quer realmente entender isso tudo. E assim, quando foi que você percebeu que estava se apaixonando pelo design, pelo branding? Quando foi que você entrou nessa área e começou a realmente se apaixonar? Foi antes de entrar na área, foi depois, ou você não gosta ainda? Ah, não, não, calma. Então, a minha relação é assim. Nem sabia o que era design. Um breve resumo da linha do tempo do design na minha vida. Nem sabia o que era design, achava que design era fazer roupa. Achei que design era desenhar. Achei que design era forma e função. Achei que design era solução de problemas. Aí comecei a odiar o design antes da solução de problemas, na forma e função. Falar, não vou fazer coisa pra vender, tipo, de mau caratismo pras pessoas, vou, sei lá, exaltar uma coisa que nem é tudo isso, vou ter que defender uma parada, sabe?
Eu ficava Aham. muito cética, assim, vou ficar presa no escritório 24 horas. Mal sabia eu que eu ia adorar essa parte. E, tipo, não, não, não quero fazer isso. Aí eu descobri o design como solução de problemas, que vieram esses conceitos que eu gosto de trazer para os meus projetos, de design emocional, design positivo, design thinking, biomimética. E aí eu comecei talvez eu goste de design. Já vi que não é uma coisa ruim, não vou ser uma pessoa ruim. Eu vou fazer alguma coisa que importe. E aí eu fui desdobrando isso, né? E aí a minha relação atual com design é trabalho, 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 tô apaixonada pelo que eu tô fazendo, amo, vou fazendo um monte de coisa, vou fazer podcast, eu me chamo para palestra, vou fazer a palestra, vou dar aula, vou vender não sei o quê, vou fazer não sei o quê, vou dar consultoria, pegar 5 projetos de marca, 7 ao mesmo tempo, amando design. Aí quando eu explodo na sobrecarga e no burnout, aí eu odeio design. Eu odeio tudo. Eu não quero mexer um dedo. Eu quero ficar mexendo em planta. Eu quero Aham. ficar pintando parede. Não quero enxergar o design na minha frente. Né? Então, eu tenho esses altos e baixos, porque o design, ao mesmo tempo que eu hiperfoco, ele dá como é que eu posso dizer? Aquela porrada em você de que você Sim, não consegue dormir por causa disso, e aí você não consegue comer direito, e aí você só quer fazer isso, e aí você abandona tudo da sua vida para ficar só no hiperfoco. E quando é uma coisa de trabalho, é uma coisa boa, né? Porque é uma coisa, pô, te faz ganhar dinheiro, né? Te faz sobreviver, e ao mesmo tempo uhum. ruim, porque a sua vida vira o trabalho, né? Você Exato, eu acho que não tem muita escolha. exato, acho que quando o hiperfoco é o trabalho, realmente tem esse lado muito negativo também, né? De gente Pois é. ficar. Às vezes não fica o dia inteiro trabalhando porque tem a consciência de que precisa descansar ou fazer outras coisas, Isso! mas a cabeça fica ali, ó. Você falou exatamente como funciona. Você acorda já assim, ah, não, mas faltou fazer aquilo ali ontem. Eu sonhei com tal projeto, talvez eu devesse. Sonhei com Nossa, tal projeto. várias vezes, cara. Sonhei com tal Soluções, projeto. várias soluções. Eu, puta que pariu, eu lembrei de uma coisa no sonho. Vou fazer, vou pegar isso aqui, vou experimentar, ficou bom. Obrigada. Exatamente. Exatamente. Um sinal, talvez, que a gente não esteja parando nem para dormir, né, Diana? Coitado de nós. Nosso cérebro derretido. Mas tem esses pontos, né? E eu queria que a gente entrasse nesse tema agora. De como é que você descobriu? Já perguntei como é que você descobriu, como você se descobriu designer, e agora eu queria saber como você se descobriu autista. Você percebeu os sinais, os sintomas já enquanto adulta, ou foi diagnosticada enquanto criança? Como é que foi esse processo para você? Então, eu tive um diagnóstico tardio aos 28 anos. E começou muito por conta de autoidentificação com outras pessoas que eram autistas e compartilhavam vivências, né? E até então eu achava que o autismo era aquela imagem estereotipada que a maioria das pessoas tem na cabeça, né? Que é uma pessoa não verbal, que não se comunica. Poxa, você fala tão bem, não pode ser autista. Você é tão bonito, você não pode ser autista, sabe? Essas coisas, Uhum. esses elogios disfarçados, assim. E por uma não compreensão de que o autismo é um espectro, de que o autismo é muito maior que isso, né? Então eu comecei a ler coisas sobre luta de pessoas com deficiência, acessibilidade, como que eu podia acessibilizar mais os meus projetos, os meus processos, né, para os meus clientes, mentorados, alunos e tudo mais. Só que aí eu comecei a ler para aprender a implementar coisas e parei de pensar nisso na hora que eu comecei a achar, puta que pariu, tem alguma coisa errada aí. E Uhum. aí eu fiquei, gente, olha, eu me identifico com isso. Eu me identifico com isso. Eu me identifico com isso. Eu falei, gente, peraí, eu tô me identificando com coisa demais. Aí eu li, não vou me identificar com isso. Eu, caraca, eu me identifico com isso, tem alguma coisa errada. E eu levei Mas fazia assim, não, mas isso 2. aqui não é toda hora, não. Fica. Nossa, não. Aí eu li uma coisa, eu, caraca, nossa, me Isso aqui fulano também descreveu. faz. Assim mesmo. E aí eu fiquei muito perdida nisso e com medo de levar isso pro meu psicólogo atual, né? Eu levei 2 meses para levar pro meu psicólogo e ele não me invalidou. Então, acho que esse foi o pezinho, sabe, desse reconhecimento que foi o início do meu processo de investigação. Mas ele começou assim, ele começou com uma identificação de pessoas que falavam disso e através disso eu conectei isso com as minhas experiências e percebi que algo estava errado na casa. E essa foi a minha história com o autismo.
Sim, e no meu caso, né, para quem não sabe, sou autista também, assim como a Diana, e eu descobri meio que através da Diana, que Eu ela fiquei mal começou a emocionada postar, quando eu li. ela começou a postar, né, alguns sintomas, alguns sinais, tal, que ela sempre trouxe esse lado também para o perfil, além do design. E aí eu comecei a marcar o checklist lá que ela falou no instante. E eu dizia, não, mas isso aqui fulano faz também, isso aqui não é nada demais. Só que eu comecei a marcar muita coisa. Ah! Aí eu também fiquei preocupado, tá? Tem cheque demais nessa lista. Aí eu disse, pô, tem alguma coisa. Eu comecei a pesquisar, assim como Diana fez. Acho que é um caminho de muita gente. Muita É gente um está ouvindo, caminho está se assim muito identificando. padrão da identificação Que tardia. não seja um TEA, mas um TDAH, algo do tipo. Eu acho que sempre o diagnóstico vem mais ou menos assim. Aí eu fui começar a pesquisar. E aí eu vi que o autismo não é só realmente os níveis mais avançados, né, onde a pessoa não consegue falar, de repente tem uma comunicação que não é verbal, ou várias outras coisas. E existem vários outros níveis, né? Existem os níveis de suporte diferentes. E eu vi que é todo um espectro que tem realmente comportamentos e sinais, sintomas que acontecem com cada um desses níveis. E eu comecei a pensar, pô, então eu preciso realmente de uma resposta quanto a isso, né? Já começa a fase da paranoia, eu acho. Isso já começa, Esse é o etapa 3. né? Primeiro o checklist, depois a pesquisa, depois é a Sim! paranoia. Muito E aí bom. a etapa 4 é o quê? Levar para o psicólogo. Uhum. Então eu levei para a psicóloga na época, tal. E aí ela disse, faz sentido. Só que o que acontece para quem é autista de nível de suporte 1, por exemplo, né? Você vai mascarando os sintomas ao longo da sua vida. Então fica difícil até mesmo de você, quando já é adulto, de você se perceber com esses sintomas. Quanto mais as pessoas que estão te vendo, porque você já começa a agir de uma forma que você está lutando com o seu comportamento real, digamos assim, né? E aí você já começa esse processo que chama de masking, né, Diana? É um Então, prejuízo absurdo, né? Isso pra gente. muito, muito, porque você acaba se cortando, se cortando, fica meio estranho falar, mas se podando, né, assim, o É, a gente comportamento. ganha comorbidades dentro disso, né? Depressão, ansiedade, Sim, às vezes toque, às vezes um transtorno bipolar, tudo isso pode ser comorbidade por causa do masking, por a gente se esconder tanto, não tratar, seguir um tratamento adequado de suporte, né, de desenvolver ferramentas, de ter terapias de intervenção, faz com que a gente desenvolva diversas comorbidades como isso. Então, o masking exatamente. é aquilo que é uma ferramenta de sobrevivência ao mesmo tempo que é o que mata a gente por dentro. É meio paradoxal, né, o masking. Uhum, exatamente. E aí, eu fazia terapia com essa psicóloga e ela me encaminhou para outro psicólogo que é neuropsicólogo. Então, ele já tinha uma propriedade maior para fazer um diagnóstico. E aí comecei a ir para terapia e, tipo, é algo que você vai trabalhando muito tempo e que você vai, o próprio psicólogo vai percebendo os sintomas e quanto você fala também. Então, o meu processo demorou muito para eu ter um relatório, que eu fiquei fissurado, que na fase, não sei se é fase 5 ou fase 6, já me perdi das etapas aqui, É o mas alguma hiperfoco. das etapas você vai querer um papel que comprove que você, Ah, sim, sim. né? Então, assim, demorou Só bastante, demorou acredito tipo um vendo. ano. Isso, que Aham. você fica, não, mas eu não sou, não. Não, é um Consigo ter um sofrimento podcast? você esperar. É, tipo, não, é um sofrimento de você ser, não, e se no último momento ela realmente vê que as características não vão entrar, não vão, sabe? Você fica corroído por dentro, assim, nessa espera, né? Que já é Isso, é. sofrida. Isso, exatamente. E aí um processo assim bem demorado e aí realmente fechou o diagnóstico, isso já deve ter uns 2 anos mais ou menos, mas também um diagnóstico tardio. Então tinham muitas coisas na minha infância e tal que já eram um sinal disso, mas que naquele tempo não se falava sobre isso, a não ser que fosse realmente um caso muito grave. E eu não tive prejuízos tão graves assim na minha vida, né? Eu consegui enfrentar tudo dentro do possível, não tive nada que me afetou tanto, então isso acabou sendo algo para depois, esse diagnóstico. E aí, esse diagnóstico tardio é algo muito comum. Por isso que muita gente fala, mas todo mundo é autista agora. Porque as pessoas estão descobrindo esse nome agora, né? Essa palavra agora, Sim. esse diagnóstico, estão tendo coragem de falar sobre isso agora,
estão fazendo terapia agora, as pessoas não faziam tanta terapia antes, né? Eu sou de uma cidade que é interior do menor estado do Brasil, então aqui a cultura de fazer terapia também está começando agora. Você vai falar com pessoas mais antigas, as pessoas acham que terapia é coisa de doido, digamos assim, né? É aquela coisa, eu não sou doido não para estar fazendo isso, para estar indo para o psicólogo, né? Quando todo mundo precisa falar sobre seus problemas e lidar. Enfim, fechado o parênteses aqui do se cuidem, galera, esse foi mais ou menos o meu processo aí de descoberta, que teve um start, digamos assim, usando termos publicitários, né? Publicitário é o termo em inglês, tendo um start aí pela Diana. Então, eu quis trazer a Diana aqui também, não só porque eu admiro bastante ela enquanto profissional, inclusive os projetos maravilhosos, mas também em relação a isso, de falar sobre autismo, que eu sei que é um tema que eu nunca tinha trazido aqui, que é um tema realmente novo, que as pessoas talvez não estejam tão preparadas para falar sobre isso, mas decidi trazer a Diana aqui para a gente mostrar mais ou menos o que é, e também, quem sabe, encorajar pessoas a falarem sobre, a procurarem ajuda também, né, Diana? E aí, não aceitarem esse pisão de invalidação das outras pessoas, né? Ir atrás, você pode usar fila preferencial, você pode evitar ter uma crise por causa disso, porque as pessoas têm medo de usar o que é direito, porque é direito por um motivo. Não é à toa que tá ali, sabe? Tipo, as pessoas têm vergonha ou não querem problema. Eu faço isso às vezes, então, tipo, não tentem bater o pé, sabe? Com relação a isso, senão a gente tá ferrado. Sim, eu incentivando exatamente. Vamos destruir tudo. Mentira. Não é isso, galera. Mas é isso. E eu até estava falando com a Diana que eu estou muito inserido no âmbito de empresários, de negócios. A Diana também, obviamente, ela atende empresas, então também estamos inseridos nessa conversa de negócios, de empresários, que geralmente são pessoas que não falam tanto sobre saúde mental, sobre problemas, mas que vivem num estado caótico de não ter uma rotina estabelecida, de ter muita coisa para fazer, o que pode levar a um burnout. Então, independentemente de ser autista, de ter um diagnóstico, mas saúde mental como um todo é um tema que eu valorizo demais e quero trazer cada vez mais aqui no podcast, porque eu acho que no empreendedorismo é um tema que não se fala tanto, mas que é extremamente necessário, né, Diana? Que tá todo mundo ferrado da cabeça, quem empreende não tem como não estar ferrado da cabeça. Exatamente. Então, assim, Exatamente. terapia é bom pra, gente, todo mundo, pelo resto da vida, é isso. Exatamente, você falou uma coisa legal que... Legal não, né? Mas interessante. Mas legal de jeito nenhum. Que realmente quem empreende tá com a saúde mental comprometida mesmo, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque é uma sobrecarga muito grande. São estímulos o tempo todo, é cliente falando, é coisa para resolver o tempo inteiro, é fazer uma rotina, mas entrar em várias outras coisas como prioridade, e isso realmente mexe com qualquer pessoa. E eu queria saber para você, Diana, né, enquanto autista, designer e empreendedora, como é que é? Como é que você lida? Quais são os maiores desafios para você, né, em empreender? Respirar. Pra começar. Cara, é assim, eu empreendo porque eu não tenho escolha, sinceramente. Eu sempre quis ser independente de vários sentidos, de todos os sentidos possíveis, né? Então, empreender nesse lado para mim já era algo que eu estava mais direcionada por ter muito essa personalidade, né? Não tô nem falando de condição nem nada, mas minha personalidade de Ana sempre foi mais voltada para isso, né? Só que com a questão do autismo, é muito complicado, no meu caso, pelo menos, trabalhar como CLT. Primeiro, por conta de trajetos, né? Então, transportes públicos e tudo mais, eu sempre passei muito mal, sempre terei muita crise, sempre o presencial, aquele barulho, aquela coisa toda para mim. E aí eu vou chegar pro meu chefe e falar: "Ih, seu Jorge, tudo bem? Então, eu vou entrar em shutdown ali por 5 horinhas hoje só, tá? Mas eu vou voltar, tá? Não se preocupa, não. Vou ali, tô no banheiro. Espero que não tenha só um." E aí, como que eu vou fazer isso, sabe?
E aí o Uhum. que acontecia é que eu ficava muito pouco nos lugares, ou não aguentava ficar nos lugares, porque. E aí eu me achava exagerada, me achava fraca, me achava, pô, todo mundo consegue fazer isso, por que eu não? Sabe? Não é possível, tem alguma coisa errada. Então, empreender foi antes do diagnóstico, né? Eu comecei por conta dos meus sintomas, de que não tem como, eu preciso empreender, eu preciso ganhar dinheiro, e eu tomei coragem depois de uma agência de publicidade do infernal, assim, eu não tenho adjetivos, não quero xingar tanto aqui, e comecei a empreender, começou a dar tudo errado no início. 1 ano e meio eu passei me descabelando e saí caindo de uma ladeira, arrastando minha cara no chapisco financeiramente. E legal é que as pessoas falam, nossa, mas ela é autista, ela usa tanta metáfora e analogia. Pois é, gente, minha família sempre foi muito sarcástica, eu entrei muito nesse mundo. Então, eu me ferrei muito, mas quando eu comecei a me estabilizar mesmo, eu senti isso. Caraca, cara, eu podia estar indo, tá pegando o transporte público, tá pegando não sei o quê, e eu sabia que ia estar passando mal, eu sabia que ia perder mais tempo da minha vida, eu sabia que, sabe? Mas aí tem esse lado bom do empreender, né? Tipo, no meu cantinho, não preciso sair de casa, tô com meus gatos, vou ali fazer um cafezinho, ninguém falando no meu ouvido, sobra. Só que tudo depende da gente, né? Tudo. Uhum. Isso aí vai ser uma identificação que não são pessoas de condições, né, do neurodesenvolvimento, mas todo mundo, de, tipo, que empreende, é tipo, cara, tudo depende de você. Tudo tá nas suas Exato. costas. Tudo tá, sabe? É você. A Uhum. responsabilidade é toda sua e é isso. Se vira. Você é tudo. Você é o planejamento, você é a criação, você é o financeiro, você é a faxina, você é tudo. Então, também tem esse lado, né? Menos trabalho por um lado, mais trabalho por outro, menos desgaste por um lado, mais desgaste pelo outro. Então, a minha relação com empreender é essa eterna montanha-russa de dar graças aos deuses de estar ali na minha casinha, no ar-condicionado, com as minhas coisas, no meu cantinho, podendo fazer meu horário, assim, poder fazer do meu jeito, né? Mas também surtar por ser tudo nas minhas costas. Ah. E ser muito mais, e ser tudo, aí me deixa ansiosa. Pô, será que tal coisa vai acontecer? Será que eu vou fechar esse projeto? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir não sei o quê? É uma, é uma eternidade de serais que acontece, Uhum. sabe? Então eu acho que eu tenho uma relação bem próxima e tóxica e ao mesmo tempo feliz com o empreendedorismo. Que Legal. merda de resposta, cara! Não, super completa. E eu ainda vou complementar mais o meu lado, que assim, eu tenho uma coisa que eu já virou meme aqui. Aqui somos quatro, né? Eu, minha esposa, Fernanda e Luísa. Somos quatro. E já virou meme aqui que do nada eu falo assim, tive uma ideia. Sabe? Que eu tô o tempo inteiro tendo ideias. E agora a gente conseguiu setorizar, né? Mais ou menos. Por sermos quatro, conseguimos setorizar um pouco e eu fiquei mais nessa parte. Porque eu já tinha ideias involuntariamente. Então agora vou conseguir Bota ele ali, executá-las. gente, porque aí ele já fica ali tendo... Ele já faz isso mesmo, naturalmente. Então, assim, aí já virou esse meme. Então, eu acho que é algo que também acaba cansando bastante. Isso de você estar pensando e tá tendo as ideias. E outra, eu não gosto de deixar as coisas em aberto. Então, eu tenho uma ideia e eu só vou ficar 100% quando ela tá finalizada. E quando ela tá finalizada, eu preciso melhorar tal coisa. Que E aí, mas nesse meio inveja! tempo já surgiu outra ideia. Ai, mas eu te invejo. Você tem TDAH, não, né? Não. Ai, agradeça. Agradeça o seu autismo, porque você com Obrigado. TDAH e autismo é você começar todas as suas ideias ao mesmo tempo, ficar fissurada nelas e abandonar todas e depois achar outra ideia. E aí você faz um rastro de ideias abandonadas, onde um dia Aham. você resgata uma de 1962 para trazer para frente, para parar ela de novo. Então a vida é assim. É uma É. cabeça que briga, contraditória, sabe? Nada faz sentido. Tudo é contradição. Então, assim, seu lado TDAH deixa o seu lado do autista em crise, seu lado do Um autismo anali... faz o seu um TDAH te envi... matar. Ficam brigando um com o outro. Se bicando o tempo inteiro. E é Eu tenho barulhento. muita ideia, mas eu consigo, assim,
fazer muitas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, tenho isso, aí eu tô fazendo, aí depois essa outra, mas aí eu também tenho essa outra coisa de querer finalizar tudo. Então, assim, é realmente muita coisa que passa pela cabeça, né? Se a gente completa ou não completa, mas são muitas ideias, muita coisa. E eu queria que você desse uma opinião, assim, de como você acha que as empresas podem ter um olhar para as pessoas neurodivergentes, para ter um ambiente de trabalho menos tóxico, já que você falou que sofreu muito com isso. Como você acha que as empresas podem minimizar esses efeitos e ter uma experiência um pouco melhor? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito maléfica. Brincadeira, mas É no sentido de isso! que. Não, tô brincando, tô brincando. No sentido de que eu não tenho uma resposta para isso certa, Claro, sim. sabe? Eu fico pensando nisso às vezes, porque às vezes eu fico, porque não sei quem não faz isso aqui não sei. E aí eu paro e penso, cara, é muito difícil. Eu acho que eu precisaria parar tudo que eu faço, tudo que eu tô fazendo, entrar numa empresa que é dessas bem ferradas nesse sentido mesmo, de em tudo, e ficar um tempão lá analisando, observando, fazendo anotação, pesquisando, estruturando, coletando dados para conseguir ter uma resposta mais estruturada com relação a isso, né? Mas resumindo disso tudo, eu acredito que, para começar, o home office é uma coisa muito essencial. Eu acho que eu faço com os meus clientes, é um pouco aqui, um pouco ao contrário. Eu faço com os meus clientes vou entender o funcionamento desse cliente antes de começar o processo, porque aí eu adapto o processo ao funcionamento dele. Por exemplo, ele gosta de mais reunião ou menos reunião? Ele não gosta de reunião? Ele prefere escrever? Ele prefere e-mail? Ele prefere gravar áudio? Ele prefere o quê? Como que eu posso me adequar Uhum. sem me prejudicar a ele? Eu vou fazer apresentações o quê? Mais objetivas, mais subjetivas, mais curtinhas, mais longas, mais com metáfora. Então, é uma acessibilidade que eu tento trazer com essa questão do funcionamento dos meus clientes, né? E eu acredito que as empresas poderiam ter algo assim, né, para as pessoas, para os funcionários neurodivergentes. Como que é o funcionamento? Até para os funcionários não neurodivergentes também, né? Uhum. Mas isso voltado muito para os funcionários neurodivergentes, para essa adequação. Pô, essa pessoa tem muita sensibilidade à luz, ela pode ser a melhor profissional. Aí a pessoa vai ver ela lá no meio da luz, porque o escritório tem aquela luz estourando na sua cabeça. E aí, esse profissional não faz nada direito, não sei o quê. Aí você tira o profissional de uma luz forte, assim, e bota o profissional numa luz fraca, e o profissional vira outro profissional. O Uhum. funcionário vira outro funcionário. Era só dar um ajuste. Era só ajustar uma coisa boba, sabe? Às vezes, nem a própria pessoa percebe que isso atrapalha tanto ela. E às vezes essas coisas vão ajudar a empresa a funcionar de forma melhor, de forma mais sistêmica, no sentido de conectada, né? Uhum. Mais próxima nesse sentido. Então, trazer isso como cultura interna, essa adaptação a necessidades específicas de cada pessoa. Então, poxa, muito barulhento aqui nesse corredor junto com toda a equipe de design. Qual é a solução? Vamos botar uma pessoa ali que é mais assim, ela prefere, ela não vai se sentir isolada? Como que a gente vai fazer? É você perguntar pra pessoa. Às vezes é uma Exato. coisa tão simples. Porque eu não tenho dinheiro para fazer acessibilidade, não sei o quê. Mas... Gente, às vezes você precisa perguntar. Uhum. As empresas querem. Não, porque eu tenho aqui um programa de acessibilidade para pessoas autistas. Aí tem um programa totalmente quadradão, fixadão, que Uhum. metade dos autistas não vão se adequar a esse programa. Enfia tudo TDAH e também não vai tudo igual, sabe? Uhum. Compreender essas diferenças e compreender que a acessibilidade e algumas adequações podem começar devagar. Eu sei que não é de uma noite para o dia que vai ter uma explosão de acessibilidade ali, as pessoas vão saber, entender que é jogo contratar pessoas autistas, porque as pessoas autistas têm pensamento diferente, que elas podem ter hiperfoco nisso, podem fazer as coisas de diferente, mas vão fazer direito. Ou então botar uma pessoa TDAH que seja agitada, que faça não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para tal coisa. É você compreender isso, sabe? Uhum. É mais simples do que parece para começar, né? Então, adequação de home office. Não, porque home office a pessoa não trabalha aqui, ela não trabalha bem. Quando a pessoa, na verdade, vai virar uma máquina em casa e no home office ela vai ser uma banana, sabe? Não, não tem, eu não consigo entender
Desculpa, algumas coisas eu acho muito burras, sabe? Tipo, eu tento não, não falar assim, mas é que eu fico frustrada, cara, que algumas pessoas parecem meu Deus do céu, você tá vendo que aquilo ali funciona, que aquele funcionário vai trabalhar melhor naquelas condições, mas tu é cabeça dura o suficiente para não adequar. Não, tu Uhum. prefere ver a pessoa ali se ferrar, demitir, contratar outra. Ou seja, você tá gastando mais dinheiro. Isso pra mim é burrice, cara. Eu não consigo Exatamente. entender. Eu Exato. não sou tão empática assim. Tô brincando, gente, eu sou empática, mas tô brincando. Mas é isso, sabe? Eu acho que devagarzinho. Sim, sim, entendendo cada um, realmente você falou muito bem isso. E a gente faz isso aqui na MoviePix, que a gente entende cada um, né? Busca entender, pergunta, analisa, tá sempre questionando. E a gente flexibiliza muito essa questão de presencial ou home office, porque Uhum, aqui é uma cidade pequena, então todo mundo acaba morando perto, então o fato de ser presencial não é tão. Não é a uhum, mesma pauta de uma cidade grande, né? Não é a sim. mesma dificuldade, não precisa nem pegar transporte para chegar, por exemplo. Uhum. Então, a gente ainda tem presencial, mas maior parte é home office, porque por mais que seja perto, a gente entende que Nem não tem sempre a pessoa vai necessidade de estar o vir. tempo inteiro. E não tem necessidade de estar o tempo inteiro presencial. Então, se existe essa possibilidade de flexibilizar, né, de colocar híbrido, pelo menos, eu acho que é super válido, porque às vezes a pessoa realmente tem um desgaste que eu acho que as pessoas pensam muito nisso, né? O tempo de se locomover e tal. E aqui, estando numa cidade pequena, onde isso não é necessariamente um problema, busco olhar por outros lados, que não gasta o tempo de se locomover, mas e o esforço, né, da pessoa, o esforço mental de repente estar em um lugar diferente e tal, que Uhum. apesar da gente ter um ambiente muito legal, de a gente ter uma sintonia bem bacana, ainda assim a gente sabe que nem todo dia vai ser realmente, a pessoa vai acordar com essa capacidade de interagir ou com essa vontade de interagir, né, Diana? Então eu acho que é um tema muito legal de levar para os empresários isso, de olhar, pô, precisa realmente ser presencial todo dia? Ou que não seja sobre ser presencial ou home office, mas olhar realmente, como você disse, os detalhes da estrutura, do funcionamento, da produção, de se precisa ser assim, se de repente ajeitando só uma coisinha já vai melhorar. E perguntar. Eu acho que isso vale tanto ao empreender, como também a gente pode levar para os projetos de design de branding, Com né? certeza. Sobre perguntar as coisas. Eu vejo que muita gente faz tudo muito no automático, seja empreender, ou seja fazer um projeto de marca, que faz tudo no automático e não pergunta as coisas. Então já faço até um paralelo com um briefing de projeto de marca, por exemplo. Quanto mais você perguntar, Pô, estrategicamente, mais informações você vai ter para fazer uma estratégia de marca, né? as pessoas têm medo de perguntar, né? Elas têm, não sei se elas têm vergonha também, ou então acha, pô, eu perguntei, já acabou, já passou uma semana do briefing, sei lá, da reunião, eu não vou perguntar agora. Sim, Eu tinha isso também, mas eu comecei eu falei, cara, isso vai prejudicar, se eu não perguntar, vai prejudicar. Eu vou ficar ansiosa porque eu não vou saber essa resposta. Eu vou prejudicar o projeto, porque essa resposta é importante. Eu vou prejudicar o cliente, porque eu tô prejudicando o projeto. Então eu falo, olha todo só, mundo eu perde. vou esquecer, no início da conversa, olha só, a minha cabeça, ela funciona assim, eu pro meu cliente isso. Se eu não gravar, não existe. Por quê? Eu esqueço. Eu falo assim mesmo, tipo, independente do cliente, eu esqueço tudo. Então, se não tiver documentado, escrito e gravado, eu vou achar que você vende banana. Eu não vou lembrar das coisas. Então, eu gravo tudo eu tô dando uma exagerada, né? Eu falo, tô dando uma exagerada e tal, mas. E aí eu Sim, falo, ó, eu posso esquecer alguma coisa, eu vou te perguntar. Você vai esquecer alguma coisa, com certeza, então você também pode me mandar. É uma via de mão dupla, né? A pessoa também esquece coisa para passar pra gente, e aí fica claro, com medo de passar, e aí prejudica o projeto porque esqueceu. E com aí, então, certeza. assim, eu faço numa transparência com meus clientes, sabe? Adequando, obviamente, meu tom a cada tipo de cliente. Tem cliente que eu sou mais Sim, próximo, tem cliente que eu sou, assim, mais séria e tal. Então, eu dou uma brincada no sentido, tipo, assim, dou uma brincada, assim, mas não fico fazendo as piadas que eu faço mandando meme de gato, 500 memes de gato, sim, todos os memes de gato que eu tenho com outro cliente, trocando. Sabe? Então, assim, eu tenho clientes de todos os tipos e eu acho que pelo menos eu acredito que o MESC e o Ser Autista me ajudaram muito nisso, porque eu sempre mimetizei tantas coisas, tantas pessoas e personalidades desde criança, né? Tudo que você pode imaginar já passou por mim. Então eu meio que consigo me dar
eu sou uma moeba, sabe? Eu fico Uhum. esticando assim, você arranca um pedaço, joga ali, você arranca um pedaço e me desmembra. Mas aí, assim, sabe, é uma transparência muito, 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 muito aberta mesmo. Eu faço questão de falar e trazer essa questão da transparência e explicar, porque para não ser uma coisa forçada, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu trago isso? Por que que não sei o quê? Então, isso já ajuda bastante a evitar treta e dor de cabeça, estresse, mais, né? A gente já tem Uhum. tantos. É, exatamente, e é importante realmente alinhar isso tudo. E, como você disse, se adequar para cada cliente, mas com todos ter essa transparência. É fundamental ter essa transparência em qualquer relação, seja o que a gente estava falando, né, de funcionário, como também com o cliente. E aí, Diana, eu gostaria agora que você me contasse um pouquinho sobre essa interdisciplinaridade que você traz. Você falou um pouquinho no começo como surgiu isso, mas como você acha que isso enriquece o seu processo de criação de marcas? Olha, eu acho, eu sempre acho que eu vou responder errado a pergunta, né? Não, mas não tem certo ou Mas, errado. não, não, eu sei, eu sei. É mais aquela coisa que a gente traz, né, desde sempre. Mas É, eu acho que as marcas, elas, de forma clichê, as marcas contam histórias. Elas querem ajudar solucionando algum problema. Óbvio, elas querem dinheiro, sim, mas os públicos, né, os consumidores se conectam com mais partes emocionais, né? Pessoas querem se conectar com marcas que façam sentido para os valores e ideais delas, né? Elas querem se identificar, se ver naquilo ali, ver os valores refletidos ali. Pô, eu sou uma pessoa que gosta de sustentabilidade, que faz questão de ter uma vida mais sustentável. Então, eu vou consumir de empresas que são voltadas para a sustentabilidade, ou têm ações, ou se importam com isso, né? Então, um exemplo disso, né? Então, mesma coisa com pessoas veganas, enfim. Eu sou rebelde, eu sou não sei o quê, eu vou pra Harley Davidson, em todas as motos que eu poderia escolher tem que ser Harley Davidson, porque a Harley Davidson é a rebelde, é fora da lei, é toda, é sabe, diferentona. viajar, liberdade e tudo mais. E isso traz uma identificação com aquele público. Então, elas, de certa forma, espelham coisas que nós temos em nós, né? Então, sem emoção, sem história, né, sem algo, fica monótono, fica chato, fica só um negócio ali. E aí os seus Mais do concorrentes mesmo. podem se esmagar. Ai, mas tem empresa que não precisa disso. Tudo bem, até vir um concorrente e esmagar essa empresa porque vai trazer isso e vai, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que trazer um gostinho de uma história e acho que essa história pode ser contada se fizer sentido, né? Para mim, normalmente faz, mas eu posso me deparar com algo que não faça sentido eventualmente, mas trazer essa história de uma forma diferente. Então, você está criando o posicionamento de marca, você está criando o conceito de marca, você está criando a narrativa. Como você vai contar essa narrativa? Como que você vai contar que tintas novas de tatuagem, maquininhas de tatuagem, fazem esse trabalho e se conectam dessa forma com o público e vão trazer o posicionamento para esse nível que a gente quer aqui? Poxa, vamos usar o átomo, vamos usar a história do átomo, vamos usar a imagem real do átomo, vamos usar a questão, pegar principalmente sobre o átomo de hidrogênio, que é a molécula mais presente na tatuagem, vamos pegar, sabe? Você vai montando as histórias através disso. Então, a interdisciplinaridade, ela serve para trazer uma forma de contar a sua história, porque ela pode ser contada de formas diversas, né? Então, você pode escolher áreas que façam sentido, né? Que estejam ali adjacentes, que estejam ali na periferia daquilo que você está trabalhando, que façam conexão e que você acha que o público pode se conectar com aquilo. Mas aí eu tento trazer coisas que façam sentido, sabe? Às vezes esse público que vai olhar vai ser nada a ver. Como que a gente vai trazer essa comunicação para o público? Vai dar certo? A gente consegue contar? A equipe que vai usar vai conseguir usar essa narrativa? Tipo, você está explicando como usar isso no brand book da forma correta? Você está fazendo reunião de alinhamento para mostrar? Você está mostrando que isso é de qualquer forma, marca é arriscar. Não, independente da gente fazer uma parada para advogado usando uma balança, eu tô pegando
a coisa mais fácil O de mais símbolo, genérico tá? possível, De sim. tipo, o fiozinho do cabelo do que tá ali no brand e na identidade visual. Então, vou fazer uma balança. Ou você vai fazer um corvo, porque corvos são mal vistos e advogados também. Acredito não, eu tenho uma marca voltada com isso. E o cliente é apaixonado, depois eu posso falar sobre ela, mas Massa, massa. independente do que você trouxer ali, vai estar responsável. Você é responsável por aquilo. Você vai estar Uhum. correndo risco tanto de deixar na mesma coisa que todo mundo, fazer aquela categoria de nicho ali ser igual às outras, ou você pode trazer uma coisa completamente diferente e trabalhar de forma inteligente para aplicar aquilo e implementar aquela marca naquele mercado com aquela narrativa e comunicação, né? Com uma Perfeito. estratégia bem definida. Tudo é risco. Então, assim, a gente já está em 2025, né? Tipo, tudo já foi feito quase. A narrativa interdisciplinar enriquece a gente de trazer novas possibilidades. E às vezes a gente pode avisar, pô, isso aqui a gente está trazendo fora da categoria de nicho, pode ser um risco. Mas eu acredito que vai dar certo se a gente fizer isso, 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 e eu estou entregando isso e defendendo isso porque eu acredito que isso vai ser melhor que isso. Então é a sua análise como designer, como estrategista de marca, como profissional do branding, é o seu olhar, é a sua análise, a sua defesa, sabe? Então você tem que saber defender aquilo ali e trazer aquilo de forma que faça sentido. Você tem que ser capaz de implementar. Por isso que você pode viajar no sentido de abrir as possibilidades, mas ser pé no chão na hora de buscar o sentido nas coisas e fazer essas mini conexões. Eu já respondi a sua pergunta? Já nem sei se eu Com tô falando sobre a certeza, mesma coisa. com certeza. Não, com certeza. E assim, realmente, quando a gente tem um conceito que faz sentido, que é aplicável, né, Diana, que conversa com os valores daquele negócio, a gente vai conseguir defender. E eu sempre falo, se a gente está defendendo algo, é porque é a nossa melhor ideia. A gente só vai apresentar para o cliente aquilo que a gente entende que é a solução para o problema do cliente, para resolver um Exatamente. problema de comunicação do cliente. Então, eu costumo dizer que uma apresentação não é uma simples apresentação, uma defesa, algo nesse sentido. É simplesmente eu dando a melhor solução que eu fui contratado para dar, né? Estou dando a melhor solução para o cliente. Exatamente. Então não é aquela coisa de e se o cliente não gostar, ou o cliente não gostou. Não, é claro, existe toda essa subjetividade, né, esse lado do gosto pessoal, mas é uma coisa com embasamento teórico, né? É uma decisão com muito embasamento. Tudo que foi colocado ali tem uma estratégia por trás. Sim. Então, não é simplesmente, eu gosto de roxo, então a Movipix é roxa. Exatamente. Sabe uma coisa legal? Sim, Você me perguntar, pegar uma marca, sei lá, do ano passado, perguntar, pô, como é que foi que você desenvolveu essa estratégia? Por que você escolheu esse conceito? Eu vou falar, não sei. Eu fico obcecada naquela marca durante o período dela. E eu sei tudo sobre sim, aquilo, tudo sobre aquele universo. Sou assim, posso falar 500 horas sobre aquilo. Passou meses, eu já tô com outra, minha memória já já faz pouco. tá. Aí eu tenho que ler sobre aquilo tudo de novo, se eu vou dar uma palestra, se eu vou dar uma Aham. aula, se eu vou, sabe, fazer alguma coisa com aquilo ali. Aí eu, caralho, tudo de novo, vamos lá. Tá. Aí vai vindo, é verdade. Tá. Agora tá tudo na minha cabeça de novo. Ah, Mas assim, a memória, cara, a memória, Thiago, é a pior coisa do mundo. Olha, é uma das coisas que mais me prejudica como designer, como profissional. Tem que estar tudo. Eu tenho que já dar um aconteceu jeito. de. Sim, já aconteceu de você começar um projeto e aí ele demorar muitos meses e você acabar se esquecendo de alguma coisa? Com Ou... certeza. Com certeza. Por isso que chegando no final, eu deveria fazer isso sempre, mas eu admito que eu não faço sempre. Eu, na maioria das vezes, eu vejo tudo de novo. Sim, Tudo, meus últimos projetos, eu realmente vejo tudo, vejo todos os detalhes, porque sim, porque precisa, sabe? é, é É, é, importante. porque às vezes é um detalhezinho, aí você pensa, não pode ser. Às vezes eu acho que eu peguei tudo, acho que coisa tudo, porque você tá tão exausto, tão cansado, mas não, para, vamos ver sim, vamos confirmar, e aí, então, válido, super válido, gravem as coisas, pessoas, pra ver depois, porque nem só eu que tenho problema de memória, né, mas pessoas esquecem coisas, é natural Sim, da gente, sim. E é às muita vezes a informação. justificativa, a defesa está justamente num detalhezinho desses, né?
Pois é, às vezes Porque você, na tipo, hora que você tava caraca, criando, você tava tipo, é por isso que eu tô criando. Aí você desenvolve, exato. mas Sabe você tem uma que coisa que eu voltar pra faço isso que ajuda? depois. Sim, Tudo que eu crio e vou conectando e que eu sei que eu vou usar, eu já escrevo a defesa agora do lado. Ali mesmo. bacana, Não, não, bacana. não faço mais isso. Tipo, eu preciso desse guiazinho porque eu não posso contar com a minha memória. É, porque não tem quem lembre, eu acho, de tudo. É muita coisa no processo de criação de marca, é muita coisa, né? É Tô muita ideia, é pensando, muito. Como é? as pessoas escutando, quem contrata essa garota, cara? Garota não Mas eu, lembra, garota só, garota não sei o quê. Porra! mas não é assim, galera. Vocês têm que. Vamos colocar aqui um banner, então, o episódio inteiro aqui pro portfólio da Diana, para vocês verem a qualidade sendo explicada por si só. Mas eu acho que essa questão de esquecer e tal é natural para qualquer pessoa, porque, como eu estava dizendo, é muita informação num projeto de marca. Às vezes um guia de marca vai ter o quê? Umas 70 páginas, 100 páginas. Pô, Então, sim, né? Então é muita coisa, gente. Não tem quem lembre. É quase um livro 170. que é escrito para o cliente. Né? Inclusive, agora me veio até um insight, tem que cobrar mais caro. É quase um livro que entrega para o cliente. Então, agora eu vou começar a cobrar o brand book por fora. Por Não, e a fora. gente E agora vender aqui na Amazon. entrega um relatório, tá? De Ó, tudo que a gente fez. Isso começou a ser feito esse ano também, foi implementado. Já era uma bacana. coisa que eu queria trazer, que é basicamente um compilado de todas as reuniões, um resumo das reuniões, todos os Legal. itens do contrato batendo, cronogramas, o que foi decidido em quando, todos os links de pesquisa, todos os dados quantitativos, qualitativos, dados de entrevista, tipo, muita coisa, como um relatóriozão que é entregue junto. Porque é Massa. importante ter essas documentações, sabe? E isso você pode oferecer para o cliente, eu tenho oferecido para o cliente, ou você pode vender por fora. Ó, eu tenho Uhum. aqui um relatório de 700 páginas aqui para você sobre a sua marca, sobre a sua empresa, sobre os desafios, sobre o seu mercado, sobre tudo, tipo, dados de pesquisas muito profundas que podem servir de tanta coisa, de material Sim. promocional, de conteúdo para redes sociais, de tudo para Treinamento cliente, de para equipe. argumentação, treinamento. Então, é assim, é uma parada gordinha que tem ali, sabe, para entregar para o cliente. Uhum. E eu acho que vale a pena porque enquanto você vai documentando, você também está fazendo esse ato do não esquecimento. Já qualquer Sim. coisa, se eu tiver que ler, eu não vou ter que ler uma coisa lá, ver uma coisa lá, porque acontecia isso, eu ficava louca, né? Puta que pariu, onde é que tá o vídeo? Que eu não sei o que, eu esqueci de passar o vídeo pra não sei onde. Meu Deus, aí eu vou procurar Zoom. Zoom, todos os vídeos gravados. Aí eu esqueci de passar um. Eu não acredito, Eita. vou ter que procurar um por um. Aí é melhor ter ali o link, já tudo certinho. Então Com é, certeza, é uma entrega é uma muito legal. garantia. É sim, isso mesmo, uma entrega bem completa, né, Diana? Mais completa ainda. E eu até a questão do guia de marca, por exemplo, eu costumo dizer ao cliente que aquilo vai servir para ele fazer um treinamento com a equipe dele, por exemplo. Porque tem informações ali que o cliente nunca parou para pensar, que nunca compartilhou com seus colaboradores. Então a empresa vive numa cultura meio que automática, ou que é transmitida, mas não de uma forma tão profunda ou tão bem Uhum. explicada quanto está lá no guia de marca. Então eu acho que o investimento em branding perpassa por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tipo, vale a pena você. Por que você está investindo nisso, né? Por isso, é isso que você vai receber. Garantias de você estar em adequação, estar em adaptação a vários tipos de cenários possíveis, né? Então, eu acho que Exato. isso é muito importante para todo mundo, né? Exatamente. A marca não está mais sendo só uma qualquer e não é somente um logotipo, como chega muita gente buscando, mas sim toda uma estrutura, uma estratégia de marca que vai embasar esse processo. Mas já Vai ver alguém falamos muito. estragar tudo. Brincadeira. Acontece, Aplicar o acontece, símbolo desse tamanho, o logotipo desse tamanho, sendo que tá lá, não acontece. faça esta merda. No manual tá lá, então a gente já está com a nossa garantia. A gente já fez o nosso papel de diminuir o risco do empresário. Se o empresário procura uma pessoa que não diminui o risco e que está lá fazendo o que está contra o manual, então a gente já não tem mais o que fazer. Estragando nosso filho. Exatamente. E assim, ó, a gente já falou sobre branding, já falou sobre autismo.
E agora, para finalizar, a gente pode falar de como é que as empresas estão tratando esse tema. Como é que as empresas estão comunicando para e sobre os autistas. Eu já vou dar a minha opinião de uma forma muito genérica. Eu vou falar primeiro para você Não, fala, por favor. respirar um pouco, que é muito polêmico. Então, assim, muito genérico. E a gente vê que está começando a se falar mais sobre isso, que o mercado, né, virou um mercado, obviamente, de saúde para principalmente crianças autistas. Ele se comunica de uma forma muito genérica, com quebra-cabeça, tudo muito estereotipado, e não só voltado para crianças, mas como voltado para crianças de uma forma questionável, de uma forma como se essas crianças não fossem crianças como as outras, e sim que elas só se reconhecessem dentro de um quebra-cabecinha ou de uma coisa assim. Então me parece que é sempre criado por pessoas não autistas, Claro. por pessoas, né? E assim, que não tem uma curadoria quanto a isso, e que tá lá, e o dono da empresa lá, da clínica, ficou legal, tal, realmente, o quebra-cabeça é o símbolo do autismo, então põe aí, ficou bacana. Então essa é a minha opinião, não cumpre a função, e eu acho que limita demais. E eu acho que, enquanto uma pessoa que descobriu ser autista já adulto, eu vejo que, poxa, não precisa ser assim, nem com a criança, e também, tipo, poderia comunicar com o público adulto também. Não, adulto quando Poderia chega, comunicar um autista com espectro. 18 anos morre. Você não É, sabia? A é, criança autista, quando vira adulta, ela não existe mais. é. Ela se cura, mas Ela vira desaparece. cachorro. É. Pois é. E para você, como é que você vê? A gente tá em cidades diferentes, em polos diferentes. Queria entender como é que anda por aí a comunicação para autistas. Cara, então. Eu acho que as empresas só lembram da gente na conscientização do autismo. Só lembram da gente com quebra-cabeça. Só lembram de criança quando lembram. E aí eles vão chamar a gente para falar de autismo. Eles não chamam autistas. Eles não chamam, mal chamam mães de autistas, mas pelo menos ainda chamam mães de autistas que não são autistas, muitas vezes. Chamam médicos que não estão atualizados com autismo, vão falar um monte de besteira ali, que vão falar que autismo não existe, que autismo é doença, né? Que autismo existe autismo leve, que a criança não se comunica. Então, assim, as estereotipias. E aí a empresa, ao invés de passar uma informação, né, sobre conscientização do autismo, ela está desconscientizando o autismo, ela está trazendo um monte de informação errada. Ela não escuta pessoas no espectro nem nível 1, nem nível 2, muito menos pessoas nível 3, né, que podem se comunicar, por exemplo, por... eu nunca consigo falar essa sigla, saca, meu Deus! Comunicação aumentativa. Obrigada. Sim. É isso. Então, assim, eu acho que a neurodivergência é vista pela maioria das empresas e maioria das pessoas não neurodivergentes como uma frescura, porque começou a ser muito falado sobre isso. E aí, como assuntos que são muito falados, muitas pessoas trazem má visibilidade a esse assunto, falando um monte de besteira ou se autodiagnosticando por, tipo, ai, mas eu também não gosto de falar com os outros, ai, mas eu também não gosto de sair de casa, ai, mas eu também não. Sabe? Não sabem Uhum. critérios de diagnóstico, não têm esse conhecimento, aquele autismo TikTok que as pessoas vão no superficial e aí todo mundo se identifica e tem um Sim. monte de autista, tem um monte de diagnósticos que são muito complexos. E aí, gente, meu hiperfoco é isso também, tá? Eu tenho hiperfoco em neurodivergências, em estudar sobre isso. E tenho, tipo, uma comunidade, parte de uma comunidade, assim, que eu confio, né? Que é meu psicólogo, minha ex-psiquiatra. Então, pessoas que são autistas, em que eu confio muito também, que tem esse pensamento. Então, muitas pessoas, médicos, profissionais da saúde, que não têm capacidade de laudar uma pessoa porque estão desatualizados, fazem duas perguntas para você: toma seu remedinho de depressão ou toma aqui um laudo que você aleatório, R$ 2 é um laudo misterioso. É tipo isso que ele fala, né? Porque a pessoa normalmente quer o laudo. Então, eu acho que é muito complicado e não basta as empresas trazerem qualquer pessoa para falar, elas têm que trazer pessoas
que estão por dentro de embasamento científico, que estão atualizadas dos termos, que estão atualizadas dentro da área do autismo, né, dentro da ciência que está em volta disso, né, na diferença que a gente tem de pessoas no espectro. E adivinhem, pagar essas pessoas para palestrarem. Você pode dar uma palestra aqui de graça sobre autismo na minha empresa para 300 pessoas? As pessoas acham que autista não paga conta, mas a gente paga mais conta ainda, porque tem que pagar o psiquiatra, o psicólogo, o neuropsicólogo, os remédios. Então, assim, as empresas têm essa mania de não monetizar as pessoas que estão indo lá trabalhar. Acham um absurdo que pessoas autistas cobrem. Então, eu acho que tá tudo errado. Eu acho que tá uma merda. Mas eu acho que dá para as pessoas fazerem isso com calma. Nossa, hoje você me pegou num dia muito, muito, muito diferente do que normalmente eu sou. Tipo, você vai pegar um podcast, eu tô lá, meio louco e tal, mas falando amorzinho e tal. Hoje eu já acordei pistolona por causa da sobrecarga. Terceiro dia de sobrecarga, então eu já tô de saco cheio. E aí eu tô mas meu Deus, que autista agressiva. Não, gente, eu sou um amorzinho. O Thiago sabe que eu sou um amorzinho. Mas... Diana é super calma, gente. É porque também esse assunto não ajuda. Tô falando de empresa que não sabe comunicar do jeito certo. É uma empresa que tá lá se aproveitando da causa, que tá falando de uma forma genérica. Então o assunto não ajuda, não. Não, eu vou resumir de uma forma muito amorzinho. Empresas, por favor, para melhorar a sua comunicação e acessibilidade no dia da conscientização do autismo, contratem autistas para falar, para dar dicas, para falar sobre autismo. Olha, acabou a dica. Olha só isso. Simples, mas é né? isso. Mas e monetizem esses autistas. Mas eu sei que é muito complicado quando você, falando sério agora, você não entender, compreender como que funciona a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa mente, tipo, como a gente pensa, sente, tudo mais, né? Por isso E entender, desculpa te atrapalhar, mas só para dar um parêntese, de entender também que existe esse espectro onde tem muitas diferenças. Exato, não. Entender por que tem crise, as pessoas, é aquilo, a gente só entende 100% se a gente está vivendo ali, se a gente vive aquilo. E, cara, muitas pessoas, a maioria das pessoas não vive isso. Elas não vivem uma neurodivergência, por mais que pareça que, nossa, todo mundo é autista, todo mundo é TDAH, todo mundo é... Não, tipo, não é assim que funciona. Então, eu entendo que seja difícil compreender, mas isso não isenta as pessoas de poder, tipo, ir atrás e saber mais. Deixar o ambiente confortável para uma pessoa, você não precisa se prejudicar por conta disso, porque as pessoas acham que vai mudar tudo ali dentro, porque agora essa empresa vai ser assim, vai... Não, gente, você vai continuar ali na boa, feliz, a pessoa que vai também ficar. É só isso. Então, todo mundo ganha. Eu acho que é um assunto complexo. Né? Eu acho que é um assunto muito complexo isso. Eu acho que precisa ser muito aprofundado e com muita calma. E não praguejando que nem eu agora. Esse episódio vai ser lançado na Semana do Autismo, né? E eu quis realmente falar sobre, tanto porque sou, como também convidar uma pessoa que também é para a gente falar sobre dentro da nossa área também, que é o design e o branding. Então, eu acho que é um pouco disso que as marcas têm que fazer. Não necessariamente que o empreendedor, o empresário vai ser autista ou vai ter alguma neurodivergência, mas que ele chame alguém para falar sobre, né, Diana? E não que ele simplesmente coloque o logotipo dele lá com a fitinha colorida ou com quebra-cabeça. Manda o criador de conteúdo fazer isso, né? Bota lá, dia do Asperger. Ai, então... e assim, eu acho que tem muitas marcas que estão fazendo da forma certa também, trazendo um contraponto agora, fazendo de uma forma legal. Eu acho que até indo um pouco além, né, para a produção de conteúdo, streaming, tal, eu acho que tem muitas séries que já trazem personagens autistas de uma forma muito interessante e fácil de entender, né, de explicar e tudo mais. Então, acho que isso também é uma forma de ajudar a conscientizar sobre o tema, né? E eu acho que até despertar essa identificação nas pessoas, né? De, poxa, com talvez responsabilidade, né? Também tem claro, isso. Claro, não passando aquelas etapas todas que a gente falou no começo. Sim, cara. Né? Tem que passar... Tem que ter todo o método. E o principal, gente, a gente brincou muito nesse episódio, porque, enfim,
particularmente gosto de levar num tom mais divertido assim, e Diana também, né? Quem segue Achei ela que você ia estar sabe que ela... arrependido. Não, de forma alguma. Eu te acompanho há muito tempo. Isso aqui não é novidade nenhuma. Já assisti muita live sua, já... Maluquice aí. Não, é normal, assim, tô brincando. Mas, assim, esse jeito espontâneo de ser realmente é normal. E, assim, eu acho muito legal, realmente, porque você é quem você é e, tipo, isso é muito massa. Então, realmente acho legal as empresas fazerem isso, de estar falando sobre com quem tem propriedade para falar. E eu vejo que, ao mesmo tempo que tem muitas empresas que fazem isso de um ponto legal, tem muita gente que ainda limita demais, infelizmente. Então, essa semana, que é a Semana Mundial de Conscientização do Autismo, a gente provavelmente vai estar vendo muita coisa errada acontecendo. E não necessariamente errada, mas muita coisa que poderia ser tão melhor. Então, é legal buscar pessoas que estão passando, né, por uma situação para você falar sobre essa situação. Não que o autismo seja uma situação, mas eu já amplio isso para qualquer outro tema. Se você vai falar sobre uma causa, você vai buscar as pessoas que defendem essa causa, que vivem essa causa. Se você vai falar sobre qualquer coisa, é bom ter essa propriedade, né, Diana? Então, eu acho que é isso. Acho que as marcas têm que ser verdadeiras e as marcas precisam ter muita responsabilidade. A gente vive muito agora numa era onde todo mundo fala qualquer coisa, não tem uma certeza de se aquilo é verdade ou não, onde todo mundo fala, já que a gente está falando de neurodivergência, todo mundo fala sobre TDAH e TEA principalmente, certo? Não que não tenham outras Estão mais condições. no topo. Mas que todo mundo fala sobre isso de uma forma, às vezes, irresponsável, onde é realmente isso, de, eu tenho TDAH, eu vivo esquecendo minha chave. Tá, não é só isso. Eu esqueço minha chave também, mas não tenho TDAH. Então, é muito mais complexo do que isso. E quando a gente fala de marcas falando sobre tema assim, às vezes, se você tem uma marca e fala, opa, hoje é dia do autismo, vou fazer um post. Se você não tem algo genuíno para falar sobre isso, se você não tem propriedade para falar sobre isso, não fale. Ninguém vai achar ruim que você não falou sobre, mas vai achar ruim se você falar da forma errada. Eu particularmente penso assim. Sim, com certeza. Então eu acho, assim, Diana, que para finalizar, assim, as marcas, como eu disse, precisam ser verdadeiras e as marcas que são genéricas, seja sobre esse assunto, seja sobre qualquer outro assunto, como a gente disse, marcas que têm uma identidade genérica, por exemplo. As marcas que não têm uma alma, que não têm um posicionamento, que não têm uma causa, hoje em dia, eu acho que elas estão ficando para trás. Uhum. Não tem outro caminho, né? Então eu acho que é por isso que é importante a gente investir em branding, a gente escavar essa marca, entender o que faz sentido, não também estar comprando qualquer causa que não faça sentido. Como eu disse, eu acho que se você não tem nada a ver com a causa autista, se você não quiser falar sobre, não fala, né? Uhum. Não tem Concordo. problema nenhum, não vai estar comprando uma causa para estar falando besteira. Então, assim, precisa ser verdadeira, precisa ter um propósito. Eu acho que isso que faz sentido hoje em dia. Então, eu acho que o branding também ajuda muito a isso, a descobrir tudo isso, né, Diana? Com certeza. E aí, eu queria que você contasse, não, contasse a todo mundo, na verdade, uma mensagem, um conselho que você deixa para profissionais, empreendedores que assistem a gente, que são neurodivergentes. O que você tem a falar, assim, para de repente buscar se cuidar mais, fazer esse equilíbrio? Como é que você equilibra isso? Você tem algum tipo de conselho? Tenho, eu tenho. Conta pra gente. Amigos neurodivergentes. Mapeiem todas as merdas que acontecerem com vocês. Todas. A menor possível de um errinho do contrato, de um cliente que não para de encher o seu saco, sabe, qualquer coisa. Anote que aquilo já aconteceu e comece a mapear. E aí você busca Perfeito. novas estruturas de soluções para que isso nunca mais aconteça. Então, eu acho que assim, Perfeito. a maior dica que eu posso dar é essa questão de mapeamento de treta. Para qualquer neurodivergente mesmo, porque com a gente parece que acontece um pouco mais de treta que o normal, né? Mas eu aprendi, a minha vida melhorou consideravelmente quando eu comecei a fazer isso. Então, Perfeito.
Cara, você ter tudo ali de como resolver a situação, como falar com tal pessoa, você fazer um esquema, você projetar para si mesmo, para projetar para outra pessoa. Eu acho que essa é a questão, sabe? Como de ir desenvolvendo as coisas, como que você vai seguir tal conversa, como que você vai entender o funcionamento daquele cliente, como que você vai ser transparente. Mas por que que eu falo isso? Porque isso já aconteceu alguma merda com relação a isso. Sabe, eu tive que passar por algum problema para poder desenvolver isso e não acontecer mais e poder passar essas dicas assim. Então eu acho Sim, que essa tem que ser a minha dica para encerrar aqui, porque não há melhor que essa. Eu juro que salva perfeito, vidas. perfeito. E outra dica seria realmente continuar consumindo conteúdos, né, sobre isso, sobre o autismo, sobre pessoas autistas dentro dessa área, porque aí você vai minimizar esses erros, né, Diana? Como você Com disse, já passou certeza. por esses erros para chegar a essa dica, então é bom a gente ouvir de quem já viveu essa experiência para a gente já ter mastigadinha essa dica aí. Outra coisa que me ajuda muito também é mapear a rotina, organizar a rotina, entender quais Sim, blocos de tempos eu posso fazer tal coisa, perfeito. né? Isso é maravilhoso, assim, porque realmente é bom que a gente tenha realmente essa organização mínima da rotina para que a gente tenha uma flexibilidade maior em caso de imprevisto, mas também que a gente tenha uma previsibilidade, né? Poxa, eu sei que isso aqui vai acontecer, tal dia. Já dá uma ajuda, né, Diana? Pô, isso de blocos de tempo é perfeito. É Isso é muito outro bom. que foquem nesse conselho também dele, de blocos de tempo, porque você passa por tudo que você precisa que passar todos os dias, mesmo que seja em um tempo menor, sabe? Uhum, Isso ajuda muito. uhum. E até uma coisa que eu aprendi na terapia foi, é claro que não tem como fazer isso o tempo inteiro, mas tenta colocar na agendinha ali, pensar sobre tal coisa em tal horário, né? É claro que nem sempre isso vai funcionar, mas quando funciona é bom. Sim, sim. Muito Diana, bom. pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta que eu faço em todos os episódios aqui do Moviecast, certo? E eu queria, obviamente, fazer para você, que é qual foi o aprendizado que mais movimentou a sua vida? Que você leva todos os dias, que você acorda, não tem um dia que você não lembre disso, assim. Qual foi o aprendizado que mais te marcou? Que eu vou ser assim pro resto da minha vida. Pode não ser um aprendizado tão legal quanto os outros que você deve ter ouvido aqui, né? Uma coisa boa, uma coisa Não, positiva, mas isso é muito mas bom. eu tenho que me lembrar constantemente durante o dia e todos os dias da minha vida que isso nunca vai mudar, sabe? Que, tipo, eu não vou ser uma pessoa normal, que eu não vou ser uma pessoa diferente, que eu não vou ser uma pessoa típica, né? Que eu vou entrar em shutdown, que eu vou entrar em sobrecarga, que às vezes eu vou ter que desmarcar uma reunião em cima da hora, coisa que me destrói por dentro. Então, o maior aprendizado foi compreender e repetir pra mim todos os dias que sou eu, tipo, essa sou eu e eu tenho que me acostumar com isso, mesmo que eu não tenha me acostumado há 30 anos. Eu vou continuar tentando me acostumar, tentando naturalizar isso pra mim, né? Não me cobrar tanto. É isso. Ah, Perfeito, e aquela acho essa música triste resposta. de Titanic. Não, nada. Eu achei uma resposta muito boa, porque é realmente se conhecer e entender os seus limites, entender até onde você pode chegar e também entender os pontos positivos, né, de Sim. quem se é. Então eu acho que é em cima disso que a gente trabalha as outras coisas, o que eu posso melhorar dentro do que eu posso, né, e o que eu posso aprimorar que eu já tenho de bom. Então eu acho que realmente é importante a gente se conhecer e saber quem a gente é e os nossos limites. Eu acho que é uma coisa que também eu venho aprendendo muito é sobre isso, os limites, e que às vezes a gente fica, poxa, eu tenho que fazer isso, e eu podia fazer tal coisa, e se eu estivesse fazendo outra coisa? Mas existem limites, então eu acho que quanto mais a gente aprende esses limites, mais a gente tem talvez uma leveza da gente se entender e conseguir fazer as coisas que a gente quer e que a gente precisa dentro disso tudo. Né, Sim, Diana? é isso mesmo. Que legal. Oh, estou muito feliz em trazer Ah, você aqui nesse podcast tão especial que é o Moviecast da minha agência MoviePix, que assim é um grande hiperfoco, mas que eu tenho um carinho muito grande, porque eu estou há quase 8 anos empreendendo, trabalhando, e assim, é um sonho para mim. E, poxa, tá falando com pessoas que eu admiro há tanto tempo, que são
de muito longe, tá? Eu acho que é maravilhoso trabalhar com a internet, por isso que a gente Ai. admira as pessoas e consegue falar com elas, trocar uma ideia e tá aqui no podcast falando sobre a vida e sobre a profissão, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Diana. Eu que agradeço muito, eu fiquei super feliz com o convite. Aí, nossa conversa lá, você falando do autismo, me deu, não, vamos, é isso aí, vamos lá, vai ser divertido. Então, eu agradeço demais pelo carinho, de verdade. E eu fiquei muito feliz que você falou que você me acompanha desde lá do inicinho, que essa parte Muito eu não tempo. sabia, então eu fiquei muito feliz mesmo. Muito Que obrigada legal, mesmo. Diana. Imagina, tamo junto. E espero que a gente possa bater outros papos também, né? Quem sabe não Com marcamos outro certeza! podcast, falar de outro assunto também. Não falamos só sobre autismo, galera, calma. Eu topo, super topo. Massa. E eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, como encontrar a Diana nessa internet aí, para conhecer melhor o trabalho, para consumir os conteúdos. Diana produz conteúdo também para designer, né? Como é que faz para encontrá-la? @Diana Coy Design. Diana normal, sem firula, e Coy, C-O-E. Design. Escrito certo. Perfeito, Diana. Muito obrigado. E agora a gente tem um recadinho para quem assistiu até aqui, que tem que compartilhar com os amigos, né, Diana? Que quem não compartilhar as ideias vai ficar parado no tempo. A gente tem que mover as ideias. Até aqui, até agora, ainda vai merecer um prêmio, um lanche. Vai ter que comentar alguma coisa. Pronto. Comenta aqui. Se você assistiu até agora, comenta aqui. Paga o lanche. Isso, lanches. Paga o lanche. Comenta aqui, paga o lanche. Metendo aí, não me responsabilizo mais. Depois a gente vê o que faz. Depois a gente vê o que faz, né? A gente comenta aqui. Mas não quer dizer, vamos lá, entrar nas entrelinhas aqui, não quer dizer que a gente vai pagar o lanche. A gente pediu pra galera comentar, pague o lanche, é diferente. Tá. Beleza. Não é não? Você concorda? Você vai pagar. Vocês vêm aqui em Itabaiana, quando Diana vier em Itabaiana, eu pago um lanche. Então, beleza. Tá marcado? Tá marcado. Obrigadão, Diana. Obrigado você que assistiu até agora. Comenta, né? Obrigado você que ficou até aqui. Comenta, paga o lanche e compartilha para seus amigos para mover essas ideias. Que ideia boa, ideia que está em movimento, né, Diana? Ficar com as ideias só pra gente, não. Vamos compartilhar, galera. E vejo vocês no próximo episódio, galera. Muito obrigado. Faz agora a maratona do Movecast, certo? Compartilha, vai lá ver as redes sociais da Diana, segue a gente no Instagram e um monte mais de call to action, inclusive se inscreve aqui no canal da MoviePix no YouTube. Todos os call to actions possíveis, escolhe o que faz mais sentido para você, eu espero que todos. Até a próxima e até lá, continue em movimento. Valeu! Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do Movecast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O Movecast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.